Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico. Porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Olá. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um dia da 20ª Bienal Internacional do Livro do Rio. Muito feliz de estar aqui nessa terceira mesa que eu tô, mesa que não tem mesa, né? Dessa conversa que eu tô fazendo, que eu fiz curadoria e estou fazendo as mediações. E eu tenho brincado que essas três conversas, na verdade, é uma grande desculpa para eu encontrar as pessoas das quais eu sou fã, admiradora, seguidora, entusiasta. E, para mim, essas 3 conversas que começaram ontem, o futuro estava incluído em todas elas, porque a gente, não tinha como, pelo menos para mim, não pensar essa curadoria pensando em 2020, tudo que aconteceu comigo, com a gente, com vocês. Pensando, né, a realização desse evento de forma presencial, para a gente tão caro, tão precioso estar aqui, que a gente não sabia se ia conseguir ou não. Então, não tinha como não pensar no futuro. E continuar pensando no futuro, ainda sobre o futuro, ainda é sobre o futuro, continua sendo sobre o futuro. E para mim também, essas 3, 4 pessoas que vão estar aqui foram pessoas que mantiveram pelo menos o meu coração, eu acho o coração de muitos de vocês também, aquecido, fervilhante, esperançoso no futuro. Então, por isso que para mim é muito importante e muito precioso que essas 4 pessoas estejam aqui. Então, eu vou começar pelos mais velhos, que eu nem sei se é o mais velho, mas eu acho que sim. Então, por favor, professor Luiz Antônio Simas. Simas. Obrigada. Senta aqui, Simas, por favor. Depois, por favor, Tereza Cristina. Mais gente. Muito obrigada, bem-vinda. Tereza, fica ali na ponta, por favor. Eu vou dividir elas, porque eu quero que a foto, eu quero aparecer no meio das duas. Então, Duda e Helena Ferreira, pretinhas leitoras. Obrigada. Duda, acertei, né? Helena, fica lá na outra ponta. Eu marquei pela roupa, gente, porque só a mãe sabe, né? Só os pais. Tá tudo bem. Gente, bem-vindos. Muito obrigada mais uma vez. Eu tenho tentado assumir uma prática em tantas rodas e conversas e mediações que eu tenho feito, sei lá, durante quanto tempo da minha vida, eu tenho muita dificuldade de escrever minha mini bio. Não sei se vocês têm a mesma dificuldade que eu, porque eu faço muitas coisas, né? Às vezes, resumir quem a gente é em 5 linhas, ou em um parágrafo, ou ali, né, naquela contracapa do livro, é muito difícil. Então, eu tenho tentado sempre começar essas conversas perguntando para as pessoas, para que elas possam se dizer quem elas são e o que elas fazem, para além da mini bio delas, para além dessas 5 linhas. Então, queria começar por isso, queria começar com Tereza. Tereza Cristina, quem você é e o que você faz?
Boa tarde, eu sou Tereza Cristina, cantora e compositora, carioca, suburbana da Vila da Penha, vascaína e umbandista. Muito obrigada. Luiz Antônio Simas, quem você é e o que você faz? Boa tarde, é complicado. Eu basicamente, o seguinte, eu costumo dizer que nas horas vagas, como eu tenho que pagar conta, eu dou aula, sou professor, né? Mas, eu não sei, né? Já que Tereza falou isso, eu sou um botafoguense, imperiano, né? Porque eu sou Império Serrano, um mais velho de uma cacetada de irmão, né? Que veio de uma família que em 15 anos minha mãe teve 5 filhos, e estamos aí. Eu acho que eu me definiria como um carioca, né? Eu não consigo me enxergar fora da circunstância da cidade. Basicamente isso. Obrigada. Duda e Helena, não sei quem quer começar. Duda. Pode ser. Ok, então vou começar. Meu nome é Eduarda Ferreira, eu sou do Pretinhas Leitoras e, como os dois falaram, eu sou vascaína e corintiana, 2 times. E eu tenho 13 anos, completei em novembro. Helena? Bom, vou copiar a fala de vocês também, né? Enfim, meu nome é Helena Ferreira, eu tenho 13 anos, sou aqui do Rio, nasci e fui criada aqui no Rio de Janeiro. Sou flamenguista, claro, né? E também estudo na rede municipal, em uma escola perto da Quinta da Boa Vista. Uma mesa de cariocas. Também sou carioca. Eu queria começar pela rua, né? Não tem, para mim, eu estou há 4 anos morando em Luanda, capital de Angola, e uma das coisas que eu sinto mais falta do Rio de Janeiro, uma das poucas coisas, aliás, que eu sinto falta do Rio de Janeiro, que a minha vida em Luanda é muito boa, é a rua. É a rua. E eu acho que talvez isso tenha sido do que a gente mais foi privado em 2020, né? Então, eu quero começar aqui com um trecho do livro O Corpo Encantado das Ruas, do Simas. As ruas da cidade do Rio de Janeiro sempre foram terreiros de encontros improváveis. São Sebastião, Oxóssi, Ogum, São Jorge, Escrava Anastácia, Nossa Senhora da Penha, Seu Zé Pilintra, Dona Maria Mulambo, Garrincha, é sim uma entidade, convenhamos. Cabocla Jurema, Vovó Maria Conga, São Longuinho, Seus 7 Encruzilhadas, Cosme Damião, o Velho Maracanã, é entidade também. São Brás, Santa Luzia e Iemanjá dançam na mesma gira. Então, eu queria começar com essa pergunta. Todos vocês, né, têm a relação com o estar fora de casa, com o público, seja nas atividades com as crianças, seja nos shows e nas rodas, seja na macumba e no bar e na vida. Então, eu queria perguntar para vocês como foi, primeiramente, 2020, estar fora da rua. Se o Simas puder começar. Foi brabo, porque eu venho de uma família muito rueira. Então, a minha família, uma família nordestina, eu sou o primeiro carioca, e é uma família que vê a casa como uma espécie de descanso da rua, né? A casa você descansa da rua. E eu cresci numa casa que era pequena, portanto, estar na rua era uma coisa muito interessante. Inclusive, eu era um garoto que ia para a rua o tempo todo. E estar na rua, para mim, era, dentre outras coisas, uma espécie de descanso, né, da loucura que era a minha casa. Porque eu sou neto de uma senhora, minha avó, que era uma sacerdotisa, uma mãe de santo. Então, a casa da minha avó ficava cheia o tempo todo, era um entra e sai de gente. Minha avó jogava os búzios, né, para os filhos de santo dela. Então, era uma movimentação muito intensa. E a rua, para mim, realmente era onde eu passava grande parte dos meus dias. Eu fui basicamente uma criança de rua, coisa que eu vejo hoje muitas crianças sem a possibilidade de ser. As minhas amizades de infância, as minhas sociabilidades de infância foram na rua. Eu fui uma criança que joguei bola de gude, eu fui uma criança, olha que maluquice, que cacei rã, eu fui uma criança que tentei soltar pipa, mas nunca fui bom, né? Então a rua para mim sempre foi muito intensa. E quando eu cresci, né, talvez inspirado pelo meu avô,
eu comecei a ter uma relação, porque meu avô foi meu ídolo, né? E o lugar por excelência em que meu avô se sentia mais à vontade era o botequim. Então eu comecei a construir uma relação com o botequim que passou muito pela ideia de que, de certa maneira, eu queria emular, né, quem o meu avô tinha sido. E o botequim para mim foi fundamental. Eu fui um aluno na faculdade, por exemplo, que fiquei muito mais no botequim que em sala de aula, admito isso. Né? Eu estudei no IFIX, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, e ali na Praça Tiradentes tinha um circuito de botequins poderoso. Então a gente ia muito para lá. Então para mim foi um impacto grande, porque eu não sou uma pessoa caseira. Eu admito que não sou, nunca fui aquela pessoa caseira e tal. Quando começa a pandemia, vem esse espanto, né, de imaginar como é que eu ficaria sem viver a rua. E é curioso que quando começou a pandemia, eu lembro que eu virei para o Roberto, que é um dono de um botequim que fica embaixo do meu edifício, botequim que atende pelo nome de CTI das Almas, então você veja só o que é. E eu virei para ele e falei, pô, Roberto, pelo jeito, eu estava bebendo cerveja com Macaco Branco, mestre de bateria da Vila Isabel. Foi a última cerveja que eu bebi antes de fechar tudo, com Edu e Macaco. E aí a gente falou, pô, pelo jeito nós vamos ficar 1, 2 semanas sem poder vir. 1, 2 semanas, jamais imaginamos isso. Mas, de certa maneira, só para concluir, de certa forma eu acho que para mim restou uma coisa básica. Eu precisei fundamentalmente criar. Então, durante a pandemia, por exemplo, eu escrevi 3 livros. Porque ou eu fazia isso ou eu ia endoidar em casa, né? Então, para mim, de certa forma, foi uma espécie de refúgio, né, de uma doideira, que era aquela pandemia, a gente sem poder sair, sem poder ir para lugar nenhum. Eu, pouco antes da pandemia, me mudei para um edifício na frente de uma praça, na zona norte do Rio de Janeiro, porque eu queria que meu filho, por exemplo, tivesse essa relação mais íntima com a praça, com a rua. Nos mudamos e pronto, a criança estava fechada em casa também. Então foi muito difícil, mas de certa forma, eu lidei com isso escrevendo sobre a rua. Eu nunca escrevi tanto sobre a rua, como nesse período em que eu me vi afastado da rua. Foi uma maneira de trazer a rua para perto de mim, porque eu basicamente sou uma pessoa que vivo a minha referência, a cidade que eu amo, os amigos que eu amo, as grandes relações que eu estabeleci na minha vida, foram sempre na rua. Então eu trouxe a rua escrevendo. Helena, Duda, não sei quem quer começar a contar como foi deixar de fazer as atividades presenciais que vocês faziam para passar para o online, para sair desse espaço de estar com essas outras crianças para olhar para uma tela. Então, foi bem difícil. Por exemplo, a gente parou de ter várias relações de amizade e foi tudo no online. Foi uma experiência tão nova para a gente que no começo da nossa primeira live, por exemplo, quando bateu 300 seguidores, 300 pessoas assistindo a live, a gente já ficou uau, porque a gente não fazia isso. Não era um costume nosso fazer isso, na verdade, tinha sido a primeira vez, né? Porque a gente ficava mais pelas ruas também, ficávamos pela nossa cidade, né? Espalhando nosso trabalho, fazendo rodas de leitura. E aí, quando começou a pandemia, a gente ficou sem ter o que fazer. Aí a gente foi para o Instagram, que foi lá onde começou tudo. E no Instagram é onde tem mais seguidores em todas as nossas redes, porque foi lá que a gente ficou mais ativa em toda a pandemia. Então, a gente foi fazendo lives. Primeiro, começamos de todo dia live na semana, falando sobre mulheres que revolucionaram o mundo, o Brasil, e aí foi. Aí depois fomos mudando, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E aí agora estamos só live somente às quartas, em cada semana só às quartas-feiras. E aí a gente está indo por aí. E é um horário, histórias para as crianças dormir. E nem sempre dá para fazer, porque a gente está mais em encontros online. Então, a gente vai fazendo live com as pessoas, a gente vai no Zoom, por exemplo, e fazendo lives com elas também, contando histórias online. Então,
O nosso livro que a gente escreveu foi tudo online também, que era um livro que a gente já tinha pensado há muito tempo atrás, só que a gente pensou que iria ser tudo presencial, só que não foi, para nossa surpresa. Foi tudo online também, tudo virtualmente. E aí a gente teve a nossa equipe, Entre o Céu e a Favela, cuidando das crianças, fazendo tudo mais. Foram mais de 5 comunidades. Todo sábado a gente estava ali com as crianças. Foi uma experiência bem divertida, mas não foi nada fácil. Teve que ter um pouco de paciência. Mas nada que a leitura também a gente não consiga ter paciência. Aí a gente foi construindo isso, mas tudo virtualmente. Helena, você quer complementar? Sim, foi realmente difícil a gente ter que se distanciar das ruas, dos encontros, das crianças, de, assim, não poder mais tocar, não poder mais ver o rosto das crianças. Então, assim, foi uma fase, assim, bem difícil, ainda está sendo, só que a gente, como, graças a Deus, né, tá voltando tudo ao normal, a gente tá conseguindo, de vez em quando, ir nos encontros pessoalmente, mas, claro, com toda a segurança possível. Então, assim, se distanciar das crianças foi muito difícil, porque a gente, sabe, queria tocar nelas, contar histórias, olhando no rosto delas, e aí a gente passou para online, então foi um pouquinho difícil, sabe? A gente não conseguia ver o mesmo brilho nos olhares, igual a gente olhava para elas. Mas agora a gente já está se acostumando, mas tomara que volte tudo ao normal, que a gente volte a sentar, conversar e brincar das formas mais divertidas. Tereza, acho que você teve uma das maiores experiências online nessa pandemia, assim. Eu não pude assistir muitas, porque eu estou num fuso de 4 horas a mais. Então, mas vira e mexe eu acordava e tinha vários links assim no meu Instagram de pessoas que tinham me enviado, tipo, olha, assiste a de hoje, olha, Tereza, não sei o que, enfim. Só vi depois, um pouco depois, quando começaram a poder salvar, né? Porque quando começou, nem salvar podia. Era tipo, quem não estava ali não assistia. Então, a primeira, eu anotei aqui, foi no dia 26 de março de 2020. Sim. Queria que você contasse um pouco como foi. Bom, eu comecei fazendo live para alegrar minha mãe, para tirar minha mãe do noticiário, porque o noticiário, as notícias não eram boas e foi num crescendo, né, de não só o número de mortes, mas a maneira como o Brasil, principalmente os dirigentes, né, o nosso presidente, a maneira com que ele encarou a pandemia. Eu fiquei muito apavorada. Ficamos todos apavorados, né, com medo da morte, com medo de morrer mesmo. E depois que a gente tem filho, a gente tem um medo de morrer duplo, né? É isso. E aí eu comecei a fazer a live da minha mãe, até que chegou no aniversário do Silas de Oliveira, que eu não lembro, mas é uma data próxima a 26 de março. Eu não lembro a data. 23, uma coisa assim. E aí eu fiz um vídeo cantando uma música dele. Aí eu pensei, eu vou fazer lives cantando sambas de terreiro da Portela e do Império, depois da Portela e da Mangueira. E quando eu percebi que o remédio que eu estava dando para minha mãe servia para mim, foi 27 de abril que eu vi, eu falei, caramba, eu fiz um mês sem parar. Aí eu já estava completamente viciada nisso e aí não quis parar mesmo, porque eu vi que aquilo fazia bem para mim e estava fazendo bem para alguém. Queria só criar um parêntesezinho, porque no início do ano eu encontrei com a Duda e com a Helena, eu encontrei 2 crianças maravilhosas que eu já admirava à distância, porque eu sabia do trabalho delas, mas eu encontrei 2 crianças e agora eu estou vendo 2 mulheres, não só belíssimas, que elas são e estão belíssimas, mas como eu não estou todo dia com elas, eu não observei essa mudança. A maneira com que elas estão falando, as ideias, é de uma clareza, assim, eu estou muito emocionada, juro. Minha filha está com 12 anos e eu espero que a minha filha tenha essa lucidez de pensamento, a maneira com que vocês
Então, falando de vocês e falando da experiência de vocês, para mim foi vocês mudaram muito, muito. Eu não sei se foi a experiência da pandemia, de ver as pessoas à distância, e eu experimentei isso porque, assim como o Simas, eu sou nascida no subúrbio, então eu brinquei na rua toda a minha infância, como boa carioca. Todos os programas bons do Rio de Janeiro são na rua. Carioca adora programa a céu aberto, a gente não gosta muito de ficar no lugar fechado, é só ver. Quando tem algum lugar que entra na moda no Rio de Janeiro, o bom não é ficar dentro do lugar, o bom é ficar fora do lugar falando, não vou entrar não que está muito cheio. Carioca adora fazer isso, porque a gente gosta da rua, a gente gosta de estar na rua tomando a cerveja, bota a cerveja no chão e fala, e não sei, a gente tem uma ligação com a rua muito forte. Talvez seja porque a gente gosta de ver a nossa cidade. Claro, quem mora na Zona Sul gosta de ver as pedras, mas também quem mora no subúrbio gosta de ver gente passando, a gente gosta de vida, e a vida está sempre fora. E aí eu fiquei, durante um ano, quando fez 26 de março de 2021, eu comemorei um ano de live. Para mim foi uma boia em alto mar, foi uma sobrevivência. Eu sobrevivi desse jeito, senão eu não sei o que teria acontecido comigo, assim. Mas eu me deparei com tanta gente gigante, com tanta coisa bonita, porque o brasileiro é tão potente, assim, os autores brasileiros, os artistas brasileiros, os poetas brasileiros, a cada dia tinha um motivo para falar. Fiz um ano de live e não falei de muita gente. Eu teria que fazer mais uns 3 anos para ficar falando do que o Brasil tem de bonito para mostrar. Mas foi a maneira que eu encontrei de sobreviver. Eu queria, inclusive, que a gente falasse um pouco de processo criativo, porque ontem a Cláudia Lisboa estava aqui e ela falou sobre ela e sobre o Caio Fernando Abreu, sobre escrever para se salvar, né? Que era a forma de existir, uma forma de se salvar. Na mesa seguinte, a Thaísa Machado estava aqui e falou que ela escrevia para poder enlouquecer, porque para ela a dança, né, era o lugar dela ser séria, a escrita era o lugar que ela podia ser louca. E o Simas falou aqui agora também sobre ter precisado escrever como forma de sobrevivência em 2020. Queria que vocês contassem um pouco mais sobre isso, qual o processo. Eu sei, até queria começar por você, Tereza, que você vai lançar um disco autoral e que você está também escrevendo um livro. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso também, sobre o seu processo enquanto escritora, enquanto compositora. Bom, primeiro, botar um disco na rua autoral, para muita gente, é um processo tardio, né? Eu estou com 53 anos e eu componho desde os 27. Mas é como se eu tivesse ganhado de mim mesma. Eu me preocupei muito em divulgar a obra de outros compositores e fui muito feliz com o que eu fiz, falar da obra de compositores como Paulinho da Viola, como Cartola, Noel Rosa. Me deixou num lugar muito especial. Eu gostei muito de debruçar na obra dessas pessoas. E sempre pensava assim, daqui a pouco eu mostro as minhas, daqui a pouco sou eu, daqui a pouco sou eu. E eu descobri que, na verdade, eu estava reproduzindo um discurso que eu ouvi muito na minha vida, que é o daqui a pouco é você. Acho que foi a frase que eu mais ouvi na minha vida. É ótimo, mas daqui a pouco a gente te chama. Daqui a pouco é a sua hora, daqui a pouco é você, daqui a pouco você chega, daqui a pouco você... E aí, quando eu percebi que eu estava reproduzindo um discurso que me entristeceu muito, eu falei, bom, eu preciso colocar esse disco na rua, até porque eu já nem sou mais a pessoa que fez essas músicas, a gente já mudou tanto, né? A gente vai mudando todo dia. Então, para mim, já é uma coisa urgente colocar esse disco na rua. E a outra coisa é poder contar. Fui convidada pela Companhia das Letras para fazer um livro falando sobre a minha vida. E aí, quando eu fui revisitar esses lugares que eu tinha, às vezes, um conceito sobre o que eu era e sobre o que eu sentia no momento, e olhar essas situações, essas lembranças,
com a cabeça de 53 anos, está mexendo muito comigo. Porque muitas histórias, quando eu escrevo, eu sinto que eu finalmente consegui me livrar daquela culpa de não ter conseguido alguma coisa, de não ter olhado uma coisa que eu deveria ter olhado com mais atenção, de não ter aproveitado uma pessoa que passou pela minha vida e já foi embora e eu não consegui. Então, eu sempre carreguei muitas culpas e agora, na hora de escrever, eu estou conseguindo deixar essas culpas no papel e não mais carregá-las comigo. Então, para mim, é uma vitória dupla. Eu espero que, no final desse livro, eu consiga me livrar de todas elas. Sim, mas você quer falar do teu processo? Você Curioso. Tanto, porque... né? Hã? Você que escreveu tanto. Eu escrevi muito. É interessante pelo seguinte, Luana, escrever para mim nunca foi uma coisa que me deixou agoniado ou angustiado. Desde que eu lancei meu primeiro livro lá atrás, que foi um livro sobre um caricaturista, J. Carlos. Depois lancei o segundo, que foi a História da Portela. Depois fiz Samba de Enredo, História e Arte com Beto Mussa. A escrita, para mim, ela nunca foi um processo que me angustiou. Até porque eu acho que se me angustiasse, eu não faria. A impressão que eu tenho é essa. Por quê? Eu nunca vi a escrita, e continuo sem ver até hoje, não consigo mesmo, como a minha primeira atividade. Porque, no fim das contas, a minha primeira atividade sempre foi o magistério, sempre foi estar em sala de aula, sempre foi estar trabalhando com história e tal. Então, a escrita, para mim, ela sempre foi uma diversão. Mas uma diversão, evidentemente, comprometida. Não estou falando de uma diversão irresponsável, nada disso. Mas, de certa maneira, sentar para escrever sempre me relaxou. Eu lembro, o meu filho hoje está fazendo 11 anos, mas quando meu filho nasceu, eu tinha que entregar um livro sobre a história da Portela, até porque eu já tinha recebido pelo livro. E eu me vi numa encrenca terrível. Como é que eu vou fazer isso com uma criança pequena? E eu comecei, por exemplo, a me adaptar da seguinte maneira. Eu botava meu relógio para despertar 4 horas da manhã. E por volta de 4h15, 4h20, eu começava a escrever. Que era a hora, inclusive, em que meu filho tinha o melhor sono. Até hoje é o horário que eu escrevo. Eu sou um sujeito, por exemplo, que não consigo escrever 7 horas da noite, não consigo escrever 8 horas da noite, eu não consigo escrever de madrugada, não consigo escrever 2 horas da tarde. Eu basicamente escrevo quando o dia está nascendo. E em relação particularmente a essa pandemia, para mim 2 coisas se misturaram muito. O impacto com a pandemia e o impacto com o horror que tomou conta do Brasil. Então, para mim, foram 2 coisas indissociáveis, o horror da pandemia e o horror do Brasil. E aí, eu andei refletindo sobre isso depois. De certa maneira, eu estava tão horrorizado com o Brasil, mas tão horrorizado com o Brasil, que a fuga que eu encontrei foi, de certa forma, mergulhar no próprio Brasil. Mas num outro Brasil. Porque, no fim das contas, o que eu fiz? Eu escrevi 3 livros na pandemia. Um foi uma história da Umbanda. O outro foi uma história do Maracanã, uma biografia do estádio. E o terceiro, que vai sair ano que vem, foi sobre os santos de cristianismo popular. Porque minha avó era da macumba e, ao mesmo tempo, minha avó era devota de Santa Clara, Santa Rita. Minha família perdia alguma coisa, todo mundo saía dando grito para São Longuinho. Tinha tudo isso. E uma coisa que sempre me fascinou foi perceber que a igreja canonizou as mulheres e os homens e, de certa forma, o povo humanizou os santos, né? E aí, no meio dessa pandemia, eu falei disso. O Brasil está me deixando tão apavorado que eu só tenho uma alternativa. É o próprio Brasil. E aí eu fiquei estudando esse Brasil. Eu passei a pandemia relendo tudo do Câmara Cascudo. Eu passei a pandemia relendo tudo do Manuel Quirino. Relendo tudo do pensamento social brasileiro. Relembrando muito ponto de macumba. Conversando com umbandistas. Conversando com uma porção de gente. Relembrando do velho Maracanã. De certa forma, então, para mim, isso, sem dúvida nenhuma, foi uma estratégia de sobrevivência. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu não imagino o que eu faria se eu não fizesse esse mergulho.
Seria muito complicado para mim. Eu temia, por exemplo, a questão do meu filho. Como é que você lida com uma criança, né, que vai ficar no ensino remoto 2 anos? Como é que você lida com uma criança que de repente perde todas as suas sociabilidades? É muito complicado. Então eu acho que esse meu processo criativo, ele foi muito marcado, paradoxalmente, num mergulho profundo no Brasil, porque eu queria escapar da pandemia e, em larga medida, também eu estava horrorizado com o Brasil. Eu precisava me segurar. Eu sou um cara que não tenho condições, por exemplo, não projeto sair do Brasil. Por uma série de circunstâncias, família, mãe idosa, pai idoso, né? Irmão pra cacete, filho, o Botafogo. Então essas coisas todas me prendem aqui, né? Eu falei, gente, eu tenho que fugir para algum lugar. E o meu lugar de fuga foi esse Brasil profundo, do Maracanã da minha infância, da macumba da minha infância e dos ritos, dos santinhos que minha família sempre gostou de cultuar. Helena, você quer começar aí contando como foi o processo desse livro? Deixa eu mostrar aqui, que não está aqui, né? Não. Eu benzendo meu livro, olha aí. Como foi o processo de escrita desse livro, que é o primeiro livro de vocês, que foi em parceria, né? Foi um livro, na verdade, coletivo. Queria que você contasse um pouco como foi. Bom, a escrita desse livro, eu e a Duda, a gente não participou, e sim foi as crianças, o nosso maior sonho desde o começo do canal. E assim, foi tudo virtualmente, a gente sempre teve os encontros virtual, só que a nossa equipe estava nas comunidades. No caso, foram 5 comunidades escolhidas. Foram Cesarão, a Rocinha, muitas... Quer uma cola? Quer olhar as comunidades? Espera, eu vou olhar. Mas pode falar, Helena. E assim, nossa equipe sempre esteve lá fazendo e dando kits para as crianças poderem desenhar e ilustrar seus próprios textos. E aí, assim, depois que elas acabavam, a gente batia um papo, elas mostravam pra gente os trabalhos delas e a gente só apreciava, porque era cada coisa linda, era cada desenho bonito que, assim, a gente queria fazer mais e mais. Então, foram 5 sábados seguidos de roda de leitura, sempre de manhãzinha até de tarde. Eram 2 grupos no sábado, de manhã e de tarde. E, assim, a gente vendo a alegria das crianças em desenhar, em escrever, era contagiante, porque a gente via o olhar delas, assim, para a escrita. Tinha algumas que não queriam participar? Tinham, e estava tudo bem, assim, elas só faziam desenhos, faziam o que elas estavam se sentindo à vontade, e a gente não obrigava elas a fazerem isso. E sim, o que elas quiserem fazer ali, elas fizeram. E aí, deu nesse resultado. A gente ficou super feliz com esse livro, ainda mais o nosso primeiro livro. A gente pretende lançar a 2ª edição, só que com os nossos textos. A gente até chegou a escrever os textos. Mas aí a gente achou assim, melhor deixar as crianças. E também tinha muita criança ali com o sonho de ser autor e ver seu próprio livro com o seu nome e a sua ilustração. Então, isso deixou a gente muito mais feliz. Então, talvez na 2ª edição tenha os nossos textos ou o nosso próprio livro, assim, também dos nossos desejos. Vou fazer aqui a cola. Foi Cesarão, Complexo do Alemão. Aí também foi a Providência. A Rocinha. Só achei 4, mas acho que eu vi errado. Chapadão. Ok, Pavuna. Você quer complementar, Duda, alguma coisa? Como foi esse processo? Eu vou contar a minha versão da história, né? Porque Helena contou a dela, mas a minha foi bem diferente. Tipo, nesses anos, nesse tempo todo de pandemia, a coisa que eu mais fiz foi descansar, dormir, comer e jogar. E ler, obviamente. Só que ler, eu deixava, tipo... no meio de todas essas opções. Então, tipo, o que eu mais fazia diariamente era fazendo minhas rotinas, né? Tipo, tomar banho, essas coisas assim. E depois eu ia dormir. Dormir, comer, dormir, ler alguma coisa para
pegar a memória, né, para voltar à vida, só que eu não tinha todo esse ânimo, porque eu fiz como se fosse uma férias depois de todo esse tempo de escola. Então, tipo assim, a pandemia para mim foi um lugar para eu descansar, porque eu também, assim como vocês dois, eu também ia muito para a rua, ainda mais quando eu ia para casa do meu pai, porque na casa da minha mãe a gente sempre morou num lugar muito pequeno, vamos dizer assim, que não tinha rua liberada para você sair e jogar. Então, a melhor coisa para brincar, o melhor lugar foi na casa do meu pai. Então, eu sempre ia para lá e brincava, porque eu tenho muitos amigos de infância, porque eu já morei um tempo com meu pai. Até porque você passou da infância muito tempo. Não, mas Desculpa. porque 2 anos, assim, a gente contando, detalhando tudo, parece que foi muito tempo, porque eu com a minha mãe, já se mudamos 3 vezes. A gente do prédio foi para uma casa, que a gente gravou lá. A casa não deu boa, a gente já foi para outra casa que é atualmente. Então, se a gente pegar assim, 3 vezes mudando. E tudo isso na pandemia. E aí, se a gente contar detalhadamente, vai parecer que foram vários anos, né? Porque, para mim, nem começou. Para mim, só, tipo, tudo isso em 1 mês. Mas, na verdade, não. Foi tudo em 2 anos. Então, tipo assim, para mim, essa experiência de ficar na pandemia foi como uma férias. Mas também foi, tipo, me prejudicou bastante. Porque algumas palavras, algumas formas de ler, de interagir, eu perdi tudo. Dançar, fazer balé, já perdi tudo também. Aí eu tô tentando voltar agora, né? Tipo, balé, minha coisa predileta. Eu continuo com aquela elasticidade toda, mas mesmo assim, muito menos. Eu fazia exercícios, essas coisas assim, com o tempo eu parei. Aí depois eu tô voltando também, porque era o lugar onde eu só mais espreguiçava, ficava de boa. Aí depois eu comecei a, tipo, que dar mais valor, que eu me liguei que eu estava num trabalho, que eu tenho um canal por aí, então fui. Aí nisso a gente foi botando o projeto pro ar, fomos fazendo isso acontecer, e aí a gente conseguiu fazer as lives e conseguiu já preparar todo o livro. Conseguimos conhecer novas pessoas que ajudaram a gente a fazer o livro. Então, foi uma experiência bem bacana, muito cansativa também, porque a gente ficava até horas da noite fazendo uma coisa que hoje a gente vê que deu certo. Então, foi uma experiência em tanto. Aí, depois que a gente começou a pegar o pessoal para fazer o livro, eu já estava gostando, eu já estava amando aquilo. Eu falei, nossa, essa é uma experiência que eu não posso perder por nada. E eu não perdi nenhum segundo. Sempre tentando, mostrando que eu estava ali, mesmo com preguiça. Sempre estava mostrando que eu estava ali, mostrando a importância do trabalho. E aí a gente foi trazendo as crianças e foi fazendo o livro. De pouco em pouco, né? Tinha algumas crianças que eram bem marrentas, vamos dizer assim, como toda criança. Eu até brincava com isso, falando com elas, tipo, fazendo algumas piadas que eu não lembro mais. E aí, tipo, eu lembro que, eu acho que foi no Complexo do Alemão também, tudo virtualmente. Aí tinha umas crianças pequenininhas, que tem umas ilustrações no livro, onde as crianças pequenas desenhavam. Então, elas falando comigo, foi a melhor roda que eu já peguei, o melhor grupinho de crianças que eu já peguei, porque eram crianças da idade da Elisa, que tem 7 anos, 6 anos, e eu adoro mexer com crianças assim, porque eu adoro, só por isso. Aí, foi uma experiência muito legal falar com elas. E elas mostraram que estava sendo muito divertido. Então, eu fiquei ali, de boa, falando. E elas ouvindo e falando. Aí elas desenhavam, mostravam para mim um desenho. Foi entanto. Aí, depois, fomos pegando outras crianças, juntando o livro para agora sair o livro. E saiu do jeitinho que eu queria. Faltavam algumas coisas, mas ficou perfeito para mim. Eu gostei bastante. E super estou adorando cada pedacinho do livro. E todas as pessoas que falam dele, falam com orgulho de ter participado. E que eu vejo muito orgulho de ter feito esse livro também, porque a gente abriu
a gente abriu, como posso dizer, portas para as crianças expressarem o que elas estavam sentindo em todo esse tempo de pandemia. Teve criança que contou seu segredo, que nem tinha contado para a mãe, contou no livro. Teve criança que mostrou o quanto brincar é importante. Teve criança que citou nome de amigos para deixar marcado já. Teve criança que mostrou seus sonhos e tudo mais. Eu adorei, resumindo, eu adorei fazer o livro. Foi uma experiência em tanto. Eu vou te falar, eu mudei muito também. Na minha primeira infância, meus pais moraram nem sei em quantas casas, em quantos lugares. Eu sofri um pouco também, porque eu tinha meus amigos de infância. Mas só para te dizer que hoje eu penso isso muito como potência, sabe? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu vou em qualquer lugar do Rio de Janeiro, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, todos os lugares eu vou. E uma dessas coisas foi isso, assim, foi de ter mudado muito. Foi sofrido, mas depois você pega isso aí, faz texto, escreve. Eu já escrevi muitos livros com isso. Escrevi demais, mas nunca com a intenção de postar, entendeu? Tipo, eu ficava guardando o livro para mim. Essa aqui, a Elisa também fazia vários livros comigo, a gente desenhava e tudo mais, mostrando toda a nossa experiência, contando tudo em um livro só, ou apenas num textinho só, que já dava, se você... Da forma que você entendesse, já mostrava a nossa vida toda. Então, foi bem divertido. Que bom. Eu talvez queria já abrir para pergunta. Depois a gente volta aqui a conversar, gente, mas não sei se tem pergunta aí da plateia. Alguém? Não? Tá tudo bem? Vão pensando, então. Vou voltar aqui, então. Tem como eu falei, né, no início, aqui, essa mesa, essa conversa para pensar o futuro, para dizer que ainda é sobre o futuro, né? Porque eu fiquei pensando muito, especialmente também em Helene e Duda, que era como isso que a Tereza falou também, ver elas, né, e especialmente no online, era como se fosse um buraco de minhoca, sabe? É como se elas tivessem passado ali e o futuro tivesse chegado mais rápido para mim, assim, tipo, como assim? Eu ainda estou aqui e elas já estão lá, inventando especialmente coisas. E eu acho que também essa conversa é sobre invenção. E uma das frases, né, um dos textos que estão aqui nesse livro novo do Simas, bem na apresentação, se eu não me engano, que eu anotei, que que ele fala, que ele conta a história da Umbanda, que é formas de inventar a vida onde, a miúde, só a morte poderia triunfar. E essa é a própria história do Brasil, né? Como a gente está aqui inventando o tempo inteiro, se reinventando o tempo inteiro. Tá um negócio ali, eu fico pensando muito nas minhas plantas, que às vezes eu esqueço de regar, e aí eu vou lá, elas estão quase mortas, e aí tu bota um pouquinho, quando você vê no dia seguinte, comigo ninguém pode estar lá ocupando tudo. Então, às vezes, onde a gente acha que só a morte podia triunfar, a vida se renova e continua se reinventando. Então, eu queria que você também falasse um pouquinho desse livro, sim, mas acho que talvez desses três e dessa invenção. Porque tem uma coisa que sempre me instigou, né? Eu acho mesmo que existe. Aí isso vem muito do meu trabalho com história também, é evidente. Eu não sou um escritor de ficção. O vício da história me tira da ficção. Mas tem uma coisa que me instiga. Por quê? Na história que eu estudo, que eu faço, eu acho que a nossa história é marcada por uma guerra. Mas uma guerra mesmo entre o que eu chamo de Brasil e o que eu chamo de brasilidade. Quando eu falo de Brasil, eu estou pensando num Estado-nação, eu estou pensando num projeto oficial que eu considero, foi uma coisa que eu escrevi num texto há 9, 10 anos atrás, algumas pessoas ficaram meio assustadas, mas que eu considero que é um projeto de horror que deu certo. Porque esse Brasil oficial, ele não deu errado, ele foi projetado para ser o que ele é. Ele foi projetado para ser excludente, ele foi projetado para ser concentrador de renda, ele foi projetado para ser concentrador da propriedade, ele foi projetado para aniquilar os corpos que não são brancos. Esse Brasil oficial é um projeto bem-sucedido de horror. É um projeto colonial bem-sucedido de horror.
Isso tudo foi projetado. Mas, ao mesmo tempo, me espanta como, nas frestas desse projeto de horror, a vida foi sendo construída de uma forma muito intensa. Eu, quando, por exemplo, penso no Rio de Janeiro, eu sou um carioca, trabalho com história da cultura do Rio de Janeiro. Se você tirar da cultura do Rio de Janeiro, e quem está falando isso aqui é um branco azedo, se você tira da cultura do Rio de Janeiro as referências das culturas da diáspora africana, não sobra nada. A cidade não existe. Ela não existe. Você vai pegar, por exemplo, um Paulo da Portela. O Paulo da Portela, do ponto de vista da cultura, ele é um herói civilizador. Você vai pegar um Candeia, ele é um civilizador. Você vai pegar uma Mãe Beata, ela é uma civilizadora. Você vai pegar um Lima Barreto, ele é um civilizador. Nós fomos civilizados, fundamentalmente, a partir de um projeto de horror. Mas a maneira como a vida foi sendo reconstruída aqui, a maneira como a vida foi sendo reconstruída a despeito desse projeto terrível que é o projeto do Brasil Oficial, ela sempre me impressionou muito. Eu me lembro, por exemplo, numa conversa que eu estava tendo com o meu queridíssimo professor, que foi um cara que me guiou grande parte da minha vida, até mesmo da reflexão, Joel Rufino dos Santos. E o Joel falava uma coisa interessante. O Joel falava assim: ô Simas, a história do samba, ela proíbe a gente de ser pessimista, porque não era para existir, não era para ter. Não era para ter samba, não era para ter capoeira, não era para ter funk, não era para ter candomblé, não era para ter umbanda, não era para ter nada disso. E teve. Não por causa do Brasil Oficial, mas a despeito desse Brasil Oficial. Então, o que sempre me instigou em relação à Umbanda é como a Umbanda foi um elemento poderoso de construção de sociabilidade, de sentido de vida, sobretudo para a experiência da cidade do Rio de Janeiro. Porque você pega, por exemplo, só para não me alongar muito, um Descartes que vai lá dizer que eu penso, logo existo. E é verdade. Mas você chega num terreiro de Umbanda, você chega num terreiro de Candomblé, você vai ver o quê? Eu penso, logo existo, eu danço, logo existo, eu bato tambor, logo existo. E o mais surpreendente, eu morro, logo existo. Porque a minha tia e madrinha, desde que eu era criança, trabalhava com caboclo tupinambá. Seu tupinambá, o caboclo dela, morreu em 1565, numa batalha na Baía da Guanabara, Batalha de Uruçumirim. Não obstante, quem mais me deu esporro a minha infância inteira foi o caboclo tupinambá, que só me chamava de gafanhoto, e sabia quando eu estava fazendo besteira e vinha dizer. Falei, gente, mas isso é surpreendente. Isso é a vida como um espanto. Então, Umbandas, no fim das contas, é um livro que parte de uma reflexão fundamental. É a guerra entre a vida e a morte. E aí eu acho que tem uma frase também que é importante para esse livro, que eu digo o seguinte: porque eu aprendi dentro de um terreiro que a morte não tira de ninguém o direito de continuar dançando, né? Então, quando Teresa canta Silas de Oliveira está vivo, porque para essas culturas, o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o esquecimento. E o contrário da morte é a lembrança. Então, enquanto a gente canta, enquanto a gente fala, enquanto a gente chama, enquanto a gente rememora, a vida permanece. E é por isso que um Silas de Oliveira permanece quando Teresa canta Silas. É fundamental. E a história da Umbanda, para mim, passa muito por isso. Teresa, pensando ainda no buraco de minhoca, e ao mesmo tempo que eu estava pensando o tempo inteiro sobre o futuro, também é um lugar de pensar o tempo como permanente e como que a gente, na verdade, tenha um grande hoje, né? Todo dia. E trazendo o encantamento aqui que o Simas falou, o que tem te encantado nesse momento?
É bem Brasil difícil e falar não- depois eu do sei, sim, eu mas eu sei. vou dizer. É um pouco difícil. O que tem me encantado é me ver nas pessoas, me reconhecer e, às vezes, não só me ver ou me reconhecer, mas eu olho para essas duas, eu não sei, eu vejo mulheres que já existiram, que já lutaram e que a gente vai lembrar delas, a gente vai falar delas e elas estão renascendo. Isso, para mim, é uma força incrível, gente. O fato da gente estar hoje nesse Brasil, esse Brasil horroroso que o Simas falou e que ele fez referência, mesmo com esse Brasil assim, a gente está numa Bienal do Livro, que tem crianças procurando leitura, procurando saber, querendo se informar, alegres porque estão encontrando os amigos, né? A gente está num momento difícil. Mas quando eu cheguei aqui, que eu vi os professores com aquelas turmas, aquelas crianças uniformizadas e procurando os estandes, me deu uma esperança. Eu sou viciada em esperança, porque, como eu disse, é muito difícil falar depois que o Simas falou, porque aí tudo que a gente vai dizer tem a ver com alguma frase que ele pontuou. Eu acho que é tudo para dar errado, é tudo para que a gente não faça. E a gente teima e faz. O brasileiro é teimoso, mas é uma teimosia que está atrelada à sobrevivência. Então, assim, quando ele falou do Paulo da Portela, ele não falou à toa. O Paulo da Portela foi uma pessoa responsável pelo carnaval. O carnaval que a gente vê hoje. Tenha você a escola que você goste, que você admire. A sua escola está desfilando porque existe uma pessoa teimosa que se recusou a ouvir não das famílias. Então, ele ia na porta de cada pessoa e perguntava se a filha daquela pessoa, se os filhos podiam desfilar, porque ele ia pegar as pessoas, levar para o desfile e depois devolver até em casa. Imagina isso hoje, isso seria uma coisa muito impossível de fazer. E ele insistiu nisso, ele insistiu não só na criação da Portela, mas ele insistiu na relação entre as escolas hoje são escolas co-irmãs, porque existiu uma amizade muito forte entre o Paulo da Portela e o Cartola, que era de uma escola, uma das principais adversárias da Portela. Esse amor que a gente tem pela cultura de rua, esse amor que o carioca tem pelo dia 23 de abril, e não importa que religião que o carioca tenha. Eu conheço gente que é evangélico, que é ateu, mas no dia 23 de abril está lá na fila agradecendo a São Jorge, porque São Jorge fez alguma coisa para ele. E aí, mesmo que durante 364 dias do ano ele negue que São Jorge exista, no dia 23 ele vai, quando sair os fogos da alvorada, vai dar uma emoçãozinha dentro dele. Isso são coisas que a gente não explica, assim. Isso faz parte de um encantamento. Eu acho que sem esse encantamento a gente não abre o olho para todo dia. A gente desperta, a gente não vive sem isso, assim. Eu fico muito... Fiquei muito encantada durante todas essas lives que eu fiz durante um ano, me deparando com a importância das letras que eu estava cantando, a importância da vida dos compositores, dos cantores. Cada vez que eu vejo, por exemplo, eu vejo o Zeca Pagodinho falar histórias do Beto Sem Braço. Gente, esse cara poderia ter morrido em qualquer... São várias histórias que poderiam dar errado, mas deram certo. Ele, inclusive, fez sambas enredo para o Império Serrano, foi campeão com Bumbum Paticumbum. Um cara que, a princípio, era todo errado. E deu certo. Então, eu acho que, vendo todas essas histórias que eram para dar errado e não deram, ou por teimosia, ou por talento, ou por encantamento, não tem como ser pessimista. Mesmo que as histórias tentam provar a gente o contrário, eu acho que não tem como. Não consigo.
uma das histórias que eu mais gosto também da minha família, ainda não consegui escrever efetivamente sobre isso, mas quero em algum momento, não era de São Jorge, mas de São Sebastião, que minha família todo ano ia para a igreja, saía, e a gente ia para a missa, a missa das 10, das 11, saía da igreja e ia direto para o bar, e passava o dia inteiro no bar. E eu, criança, ficava ali brincando na rua, na calçada, antes, né, de fecharem. Tinha um momento que depois fechavam a rua. E eu lembro de um ano que que eu fiquei na igreja horas, assim, e eu ficava louca porque as pessoas todas iam e beijavam a fita de São Sebastião. E tinha uma fila que você passava, beijava a fita, dava a volta na igreja e saía por trás. E eu achei aquilo tão bonito, eu não tinha a menor noção do que era. Eu sei que eu entrei na fila várias vezes. Eu fiquei entrando na fila, entrava na fila, ia, beijava a fita e saía. Entrava na fila, beijava a fita e saía. E depois eu voltei para o bar e falei com a minha tia. Eu fiquei lá, estava todo mundo beijando a fita, eu fui beijar a fita também. E minha tia Maria falou, e você não fez nenhum pedido? Eu falei, não sabia que tinha que fazer pedido. Não, vai voltar lá e tem que fazer um pedido para beijar a fita. E, enfim, é uma história que eu amo, assim, da minha família e desse santo, né? Dessa família também de Umbanda. Então, por isso, esse livro me encantou muito. Esse novo livro. Você lançou sábado, não foi esse livro? Sábado, oficialmente foi sábado, lá na Rua do Ouvidor. Meninas, eu queria fazer uma pergunta sobre... A gente está aqui falando de história, né? Eu comecei a escrever... Na verdade, porque eu comecei a fazer contação de história também. Na verdade, eu comecei a contar antes de ser escritora, histórias que não eram minhas, né? E eu tinha 14 anos também, a idade aí parecida com a de vocês. Todo mundo também ficava muito surpreso, do tipo, meu Deus, como assim? E só hoje, talvez, né, quase 20 anos depois, sim, gente, 34, eu fico pensando na responsabilidade, né, que é contar histórias. Essas histórias, né, que a gente ouve, que ouvia das minhas tias, da minha avó, da minha bisavó ali na cozinha de casa, no bar. Eu sempre fui a criança que ficava escondida, assim, fingindo que estava brincando, não estava prestando atenção, mas eu estava prestando atenção em todas as conversas, em todas as histórias. Mas vocês são oficialmente contadoras de histórias, como profissão. Então, eu queria ouvir de vocês também como é, e para criança, né? Como é essa responsabilidade? Se vocês sentem isso, o que vocês sentem? Então, contar histórias para as crianças é uma coisa que sempre me faz me sentir bem. Eu sempre venho tentando interagir com as crianças para que possa parecer que aquilo não é chato da forma que os pais ensinaram. Porque eu já peguei muita criança que falaram que odiava ler, porque os pais forçavam a criança a ler. Então, foi uma grande responsabilidade fazer com que, na cabeça delas, elas botavam como se fosse a literatura em dia, para que não odiassem a literatura da forma que os pais botaram. Eu fazia entretenimentos como brincar, jogava com elas, fazia perguntas das histórias de uma forma bem divertida. E elas contaram também, uma delas contaram que gostava muito de ler, mas conforme os pais foram falando e obrigando ela a ler, contando tudo da história, resumindo, ela no futuro já não gostava mais. Porque pensando, era tudo aquilo, fazia tudo aquilo todo dia para agradar aos pais. Então, eu já peguei muitas crianças assim, e elas mudaram por causa da minha palavra, porque se pensar assim, é uma criança falando com outra criança, não é como se fosse um adulto falando com uma criança. Porque um adulto falando com uma criança é como se fosse brigando, dando esporro na criança, e eu já vi e vivi muito isso também. Não vivi, né? Porque minha mãe, graças a Deus, é uma companheira, que eu posso contar com tudo, que ela sempre está ali do meu lado e tudo mais. Mas convivendo com as crianças, eu vejo que a realidade delas é muito diferente. Nem todas tiveram os pais presentes. Muitas tiveram os pais trabalhando, outras tiveram os pais já falecidos, outras viveram com avós. Eu sempre quis viver com a minha avó para ver como é que era.
Eu vivi com a minha avó paterna, mas com a presença do meu pai. Mas eu nunca vivi, tipo, com a minha avó, somente eu e a minha avó. Eu sempre quis ter essa vontade, para ver como é que é. Porque como eu já morei com a minha mãe e com o meu pai, eu sempre quis ter essa oportunidade de viver com a minha avó. Porque todo mundo fala, eu não gostei da minha mãe e fui morar com a minha avó. Aí eu, nossa, assim, tão rápido, tão fácil? É só você pegar suas coisas e morar com a sua avó? Para mim, não. Eu nunca tive essa oportunidade de morar com a minha avó, porque eu sempre quis. Porque minha avó, ela não é que nem todo mundo, tipo, ela é muito diferente, inclusive. A avó que todo mundo fala é aquela que já tem corcunda, que já é mais baixinha, velhinha, com, tipo, você vê assim, fala mais idosa mesmo. A minha avó não, minha avó dança funk, minha avó vai pra praça, ela samba. Minha avó é nova, se você ver assim. Ela tem o quê? 54, 55 anos. E se você olhar assim, parece que ela tem 40 e pouco. Porque ela preserva muito a sua imagem. Então, tipo assim, quando a gente vê, ela tá com um som alto dentro de casa, tá com tudo mais. Então, sempre fui trazendo muito isso para as crianças. Falando que quanto é bom você se sentir à vontade no lugar onde você está. Então, sempre fui trazendo que as crianças elas se sentissem à vontade no lugar onde ela está. E aí elas foram fazendo isso eu vejo muitas crianças que mudaram muito de um tempo para cá. Aí eu vejo, aí elas agradecem hoje em dia, mas eu que agradeço a elas, né, por elas terem me ouvido, por elas terem seguido o meu conselho, que às vezes eu dou uns conselhos tão bons, mas eu nem sei o que eu estou fazendo da minha vida às vezes, sabe? Aí eu vejo, olho nos olhos das crianças e eu me sinto muito representada. Aí ela fala obrigada e tudo mais, eu fico toda sem graça, né? Eu só falo um de nada, mas na verdade eu já estou na loucura, falando um dos meus conselhos deu certo, né? Que nem uma moça aí, eu esqueci o nome dela, que ela fala assim, ela é como se fosse uma vidente. Amanhã vai chover ou não vai chover? É isso e tudo mais. Aí eu falo assim, então você segue esse conselho ou segue aquele. Aí você vê qual um dos dois dá certo. Aí as crianças às vezes vai nos dois e os dois dá certo. Às vezes só vai no um e um dá certo. Aí eu vou assim com as minhas crianças, né? As minhas crianças que eu falo como se fossem meus filhos, assim, mas meus crias, né? Que eu falo assim, que são crias da comunidade de onde eu vim. Então, vou falando isso. Helena? Bom, Como é ser contadora de história? assim, ser contadora de história não é fácil, mas também não é difícil. É, assim, meio que média, assim, dos dois. Porque a gente sempre tem que estar com aquela paciência, vamos dizer assim, né? Para também, né, ficar ali interagindo com as crianças, escutando cada uma delas. Às vezes tem uma que fala mais, há uma que não quer falar muito. Aí, às vezes, a gente fica assim, falando, botando coragem na criança para ela poder se abrir, no caso, né? Então, assim, é um pouco difícil. Na parte difícil, assim, é porque a gente fica lá falando com a criança e às vezes a criança não está escutando, ou ela está prestando atenção só que fazendo outra coisa, ou ela está assim focada em você, e aí a gente já fica até um pouco sem graça, a gente fica, o que eu estava falando mesmo? Porque a criança, ela fica tão focada assim na gente que eu não consigo, por exemplo, ficar focada numa pessoa só. Eu sempre tenho que ficar olhando assim, porque, sei lá, eu não consigo. Mas a criança, quando ela está interessada, ou às vezes ela também não está, mas ela fica olhando tanto pra gente fixamente, que dá pra, sei lá, entender que ela meio que está interessada de verdade naquilo. Então a gente fala assim, toma pra nas tuas mãos, assim, ó, fica com tudo, porque o olhar da criança, ele é muito importante para mim, mesmo que se ela não estiver olhando, se ela estiver desenhando. Para mim, se a criança estiver ali, é importante. Então, assim, ser uma contadora de história é um pouquinho difícil, mas um pouquinho fácil também, porque a gente vê que a gente conta a história para a criança também vai criando as histórias na cabeça dela, e a gente fala, nossa, aqui o nosso trabalho já está feito, por exemplo. E assim, a criança, ela fica inspirada cada vez mais. A gente já falando lá, a criança fica, oh meu Deus. Então, assim, muito divertido a gente ser contadora de história. Eu pretendo fazer e contar mais histórias cada vez mais e mais, ainda mais presencialmente, que é maravilhoso. Tem pergunta? Tem uma, tem duas, tem aqui desse lado 3. Ok, deixa eu ver. Não, dá tempo. Vamos começar aqui, eu acho que está mais perto.
Não, ela está aqui na terceira fila, essa aqui, ó. Bom, boa tarde. Meu nome é Bianca. Eu queria fazer uma pergunta mais destinada para a Tereza, mas eu acho que cabe a todos vocês, porque a Tereza entrou na minha casa de uma forma bizarra na pandemia. Parecia que faz parte da minha família, né? O quinto elemento lá de casa. E assim, trouxe temas que eu, como cientista social, como militante, eu não conseguia introduzir na minha casa. Então, assim, minha mãe é uma mega fã e não perdia uma live. Então, assim, foram temas realmente muito importantes. A Tereza estava presente em todos os almoços lá de casa, jantares, porque a minha mãe sempre introduzia o tema da live e a gente debatia, então era super legal. E, assim, eu acho muito importante, né, escolher o tema, desenvolver o tema dentro da live, em tempos de pandemia, que as pessoas estavam mais em casa, continuam mais em casa. E eu queria saber como era feita a escolha desses temas, né? Porque, às vezes, são temas polêmicos, mas são necessários para que a sociedade se desenvolva e para que a gente continue buscando caminhos melhores. Então, assim, acredito que são temas que entraram em diversas casas, em diversos lugares. E a minha pergunta é essa: como eram feitas as escolhas dos temas? A gente vai fazer as 3, tá, Tereza? Depois a gente responde. Vamos aqui. Oi. Em primeiro lugar, eu queria deixar aqui minha gratidão para o Simas, porque eu estudei 11 anos num colégio, né? Depois fiz 2 faculdades de 5 anos cada, 2 pós-graduações, e você foi o melhor professor que eu tive na minha vida inteira. A minha visão é compartilhada por todos os meus amigos, todo mundo tem essa mesma sensação. É incrível as suas aulas de história. Ele levava violão para cantar os jingles das campanhas políticas dos anos 50, 40. Incrível. E já que o tema do painel fala sobre o futuro, eu queria saber a sua opinião sobre o futuro breve. Ano que vem, a gente tem eleição para presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, senador e Copa do Mundo. Então, eu quero saber o que você está esperando disso tudo. Vamos aqui, a pergunta aqui na frente. Tem mais... Tá, faz ela, deixa eu fazer ela, só porque está na mesma fila. Boa tarde. Eu só queria saber o futuro do Encruzilhadas, Simas. Do Encruzilhadas. Tem mais uma aqui na primeira fila. Boa tarde, meu nome é João Felipe. Eu trabalhei na Bienal do Livro na Comunicação em 2019. Foi quando eu conheci Eduardo e Helena, ou Helena e Eduarda, não sei. E eram as crianças que olhavam as histórias contadas. Hoje elas contam as histórias. Vocês esperavam estar aqui assim, nessa Bienal, 2 anos depois, com toda essa representatividade, tudo isso que aconteceu com vocês, e como é que vocês esperam estar na próxima Bienal? Ok, vamos então às respostas. Vou começar com a Tereza. Era sobre os temas, né? Como eram escolhidos os seus temas? Eu amei tudo que você falou e estou até com vergonha da minha resposta. Eu não escolhia muito o tema, eu escolhia o compositor no dia. Eu acordava, porque nessa pandemia eu fiz o contrário do que eu fiz a minha vida toda. Eu sempre acordo com esperança e vou dormir um pouquinho triste, às vezes, quando eu vejo, né? E na pandemia era o contrário. Eu acordava triste, porque eu acordava na esperança de que alguma vacina pudesse acontecer e a vacina não tinha acontecido ainda. Então, eu acordava e ia direto para o Twitter para saber se tinha alguma notícia sobre cura. Não tinha. Aí eu me entristecia logo de manhã e ficava tentando me alegrar. Às vezes o tema surgia quando eu acordava, se era aniversário de algum compositor, aniversário de algum artista, ou
eu esperava o tema aparecer durante o dia, como se fosse não sei, um conselho ancestral, alguma coisa assim. E sempre aparecia, por exemplo, no dia que faleceu aquele menino, João Miguel, e é até importante falar disso de novo, porque eu soube que a mãe do menino, ela deu um depoimento dizendo que a patroa dela, que colocou aquela criança no elevador para a morte, ela está criminalizando o menino no processo dela de defesa. Só queria avisar, porque eu acho que a sociedade civil, a gente precisa se manifestar sobre esse caso horroroso. Nesse dia, eu acordei e eu achei que eu não ia fazer live. Eu falei, caramba, tu fiz até hoje e eu não tenho coragem de fazer. Porque eu estou muito triste, essa notícia é muito triste, não tenho... E aí, no meio do dia, me veio a ideia de que... Eu fiquei ouvindo música, e aí eu ouvi um samba do Caetano chamado Jeito de Corpo, e que ele dizia, mesmo na deprê, chama-se um Gilberto Gil. E aí eu pensei que esse anjo que pudesse me ajudar a passar por mais essa noite... Tive a ideia de fazer o álbum do Gil chamado Realce, porque ia para um outro lado de fantasia, de explosão, assim. Então, os temas, eles, às vezes, eram previamente escolhidos, mas, na maioria das vezes, o tema só aparecia ou no meio da tarde, ou, às vezes, na hora de começar a live, que eu tinha alguma ideia. Acredito que essas ideias, elas não foram totalmente por acaso. Eu confio muito na minha ancestralidade, na força dos meus ancestrais. Eu acho que foram eles que me ajudaram bastante para fazer tudo isso. Então, essas ideias, elas surgiam assim, durante o dia. Não tinha a não ser que existisse alguma coisa assim, muito especial, uma data específica. Mas, na maioria das vezes, era uma decisão quase que aleatória. E deixa eu só complementar uma coisa. E como é que isso chega para você, Tereza, de você estar na casa das pessoas, das discussões do jantar, do almoço, os seus temas? Arde aqui. Quando eu estou no terreiro e começa a gira, eu sinto uma ardência assim na barriga. Meu corpo vai ficar meio ardendo. Quando eu ouço uma história assim... é como se eu sentisse uma corrente. Eu não sei muito bem o que dizer, não sei muito bem o que falar de volta, mas por dentro, eu estou ardendo. Sim, mas... Bom, responder. Só complementando, a Tereza, por exemplo, uma vez me chamou assim, quase aleatório. Você falou, vamos fazer um negócio sobre Exu. Você entra? Eu falei, entro. E a gente fez. Agora, eu acho importante registrar, eu tenho a impressão que a Tereza foi, durante essa pandemia, pelo menos para o Rio de Janeiro que eu conheço, eu acho que ela foi a pessoa pública mais significativa para a cidade. Acho que foi a pessoa pública mais importante que a gente teve durante essa pandemia, com tudo que ela fez. E é isso mesmo, que não passava exclusivamente por cantar para a pessoa se distrair, porque virou um manancial para debate, para discussão, né? Enfim, eu acho que é um registro importante, e vou te dizer, sem sacanagem nenhuma, não é para te apavorar, mas é um material daqui a 30, 40 anos, para quem for escrever a história do nosso tempo, né? Vai recorrer a esse material como fonte, não tenha dúvida nenhuma. Não vai existir 2020 sem Tereza Cristina. Lógico, não tem. Bom, a primeira pergunta, a te agradecer aí pela... Eu sempre, você estava falando que eu levava meu violão, mas é porque eu sempre gostei também de me divertir dando aula. Eu tive professores que eu tinha a impressão que eles não estavam se divertindo dando aula. E aí eu sempre tive uma coisa comigo que é a seguinte, se eu não me divertir, eu não vou conseguir dar uma aula, sobretudo para a garotada, né? Quando você está dando aula já para a turma mais velha, trabalhando com faculdade, mas quando você está pegando adolescente, vestibulando, ou a galera mais nova, isso aí eu acho que é importante, eu fico muito feliz quando tenho esse retorno. Mas você me pergunta sobre o futuro próximo, eu poderia ter uma saída clássica dizendo o seguinte, a minha formação é em História, e historiador, ele só profetiza o passado, que já aconteceu. E olhe que a gente ainda assim erra, hein?
Você imagina pensar o futuro. Mas tem uma coisa que o Frei Beto falou uma vez, em cima de um texto do Galeano, que eu acho muito forte. Quando ele virou-se e disse o seguinte: os tempos são ruins demais para que eu seja pessimista. Eu vou guardar o meu pessimismo para dias melhores. Parece um paradoxo, mas eu acho que isso é fabuloso, né? E aí você o quê? Não, eu vou guardar meu pessimismo para tempos melhores. Os tempos agora não permitem isso. Mas, eu não sei, eu tenho uma expectativa realmente de uma mobilização de viés progressista, né? Acho necessário isso, para que a gente consiga chegar a um bom termo nas eleições do ano que vem. Ao mesmo tempo tenho medo, porque a gente está lidando com algo que é muito sério, com algo que pertence à esfera mesmo da intolerância, do fascismo. É perigoso, né? É preciso estar atento e forte, né? Como diria o Caetano. Mas não sei, eu tenho mais esperança de tempos melhores. Vou te dizer, eu estou mais esperançoso com as eleições do que com a Copa do Mundo, né? Com a Copa do Mundo, eu acho que de repente a gente cai de novo nas quartas de final. Mas vamos ver, eu acho que é necessária a mobilização. Eu acho também outra coisa, só para concluir. Tem uma frase do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas. Ele fala o seguinte: o amor é um rato que sai de um buraquinho, é um ratazão, é um tigre-leão. Ou seja, tem coisas que saem do buraquinho, mas elas crescem de tal maneira que não tem como voltar para o buraco. Então tem um Brasil que está aí. Esse Brasil que está aí é o Brasil das mulheres pretas. Esse Brasil que está aí é o Brasil que critica o padrão patriarcal heteronormativo. É o Brasil dessas meninas, é o Brasil da Tereza, é o Brasil do samba, é o Brasil da Bienal, é o Brasil da Ana Paula. Esse Brasil está fora do buraco, não tem como voltar. Então isso é uma coisa que me enche mesmo de esperança. E acho mais, acho que esse Brasil tacanho, horroroso, medonho, ele está assanhado dessa maneira, porque esse outro Brasil que está aqui, né? Esse outro Brasil é um Brasil que está aí e não vai voltar. Não vai voltar. Isso amedronta o fascismo. O fascismo tem medo. Ele quer amedrontar, mas ele morre de medo, porque ele não sabe como lidar com isso aqui, né? Vamos ver. E para concluir, o Encruzilhadas foi um programa, um podcast que eu fiz com a Gabi Moreira e o Pedro Asberg, que a gente interrompeu na pandemia. Mas nós interrompemos na pandemia sobre cultura de rua. Aí teve Jogo do Bicho, Maracanã. Mas nós interrompemos por quê? Porque aquela gravação era uma festa. A gente gravava comendo salaminho, a gente gravava comendo queijo, a gente gravava tomando cerveja. Então no início da gravação eu estava numa maneira, no final da gravação eu já estava mais perto de Calicut do que de Lisboa, já tinha dobrado o Cabo da Boa Esperança. Então foi um programa que a gente firmou o compromisso que a gente só voltaria de fato quando a gente tivesse condições de higiene, de saúde sanitárias, para estar junto num estúdio, todo mundo ali, tomando a nossa cerveja e comendo o nosso queijo. Então nós temos firme que voltará. E eu tenho a esperança de que a gente volta no ano que vem. Já temos inclusive a lista dos 12 episódios que a gente pode gravar. Mas a gente precisa se encontrar. A gente achou que seria muito falso a gente gravar com distanciamento, já que o programa era parte de uma celebração de botequim mesmo. Era uma tarde em que a gente transformava o estúdio num botequim e gravava o Encruzilhadas. Mas voltaremos. Meninas, então, vocês esperavam estar na Bienal de 2021 aqui, no Estação Plural. E o que vocês esperam de 2023? Assim, eu não esperava. Assim, a gente vinha antes que, por nossa própria vontade, a gente vem para a Bienal desde nossos 2 a 3 aninhos de idade. Então, a gente acompanha muito esse lugar, mesmo que a gente, às vezes, não lembre de que lugar é, mas a gente acompanha essa Bienal desde pequena. A gente gosta muito desse lugar, ainda mais por ele ter vários livros, editoras que a gente ama,
como a Companhia das Letrinhas, que não está aqui, mas assim, a gente ama. Outras também, diversas, que a gente acompanha. E assim, eu não esperava estar aqui sendo convidada, ainda mais para a Estação Plural, e para a Bienal, gravar, apresentar livros. E assim, me surpreende cada vez mais o que o nosso projeto está se tornando, ainda mais porque a gente tinha um sonho de, assim, as crianças participarem do nosso canal, do nosso projeto, e criar um livro, mas não tão longe assim, de a gente ir para a Bienal, de a gente estar passando fora aqui do Brasil, a gente está passando em outros lugares, como no Japão, na China, que a gente já fez a nossa primeira entrevista, foi para fora do Brasil. E, assim, para mim é muito especial, porque o projeto que nasceu da minha percepção, do meu olhar e também da minha ideia, olha o que ele já está se tornando, assim, um projeto com mais de 100 crianças que estão participando, com um livro que pretende lançar outro, e aqui espalhando pela Bienal, que passa, né, que várias pessoas, milhões de pessoas assistem, está passando também em outras cidades e estados, e assim, para mim, eu não imaginava isso tudo. Assim, eu fico bem feliz de ver o que esse canal está se tornando, o que as crianças do nosso projeto estão se tornando, e o que as crianças também que assistem e também ouvem as histórias estão se tornando cada vez mais e mais influenciadas e estão se tornando umas crianças assim melhores para o nosso Brasil, para o nosso futuro. Então, assim, para mim é super divertido e também incrível a gente estar imaginando um mundo diferente com as crianças que desde aqui já estão ficando grandonas e construindo cada vez mais um Brasil melhor para todos nós. Duda? Então, como a Helena disse, a gente estava aqui desde os 2, 3 anos de idade, porque sempre a minha mãe vai apresentando muitas leituras para a gente. Então, estar na Bienal sempre foi uma coisa que era muito divertida para a gente, porque tinha brincadeiras, tinha livros, tinha a nossa editora predileta até hoje. Então, sempre foi muito divertido estar aqui na Bienal. E ver que a gente assistia as palestras, assistia as pessoas falando, e hoje a gente nos vê falando aqui na Bienal, é muito grande. Eu não consigo explicar e se expressar da melhor forma possível de como eu estou muito agradecida de estar aqui. Porque um dia a gente foi aquelas crianças que nem se imaginavam estar aqui. E a gente estar aqui falando com o pessoal, apresentando novas narrativas, novas literaturas, escrevendo um livro que eu nunca, vou falar por mim, eu nunca achei que isso ia dar certo. Eu sempre quis desistir, de todas as maneiras. Então, tipo assim, vendo que deu certo e que um dia a minha opinião foi muito besta para isso, e eu fico falando, uau, ainda bem que eu continuo aqui, porque se eu não continuasse, eu nem sei o que eu estaria fazendo e falando da minha vida hoje, né? E aí, estar aqui é uma contenta emoção. Eu agradeço muito a Bienal por estar nos convidando. E eu não espero que... Não, eu espero que eu esteja aqui na próxima Bienal, mas eu não sei, porque o futuro é uma coisa que surpreende todos nós. A gente pensa que vai fazer alguma coisa, na verdade faz outra, planeja uma coisa amanhã, não dá certo, tipo, eu queria estar aqui no dia 6, que foi ontem, não estive. Aí eu falei assim, eu não vou fazer mais planejos, vou deixar com a minha mãe, que ela sabe, ela resolve. E por aí vai, mas muito obrigada por estar aqui. Gente, era isso, prazer nosso, agradecer vocês todos, todas, agradecer a Ellen também, a mãe, né, que faz os planejamentos. e de ter, né, sido essa mulher, enfim, Ellen, não tem como não falar disso, que apresentou, né, a literatura para as meninas, né. Então, enfim, é isso. E agradecer vocês, agradecer esse público, tá aqui, essa chuva, não sei o que está acontecendo lá fora. Bienal não tem janela. Mas muito bom estar aqui, muito bom também agradecer também aqui publicamente, né, a Bienal toda, mas Rosana e Letícia,
Muito bom estar aqui com vocês em mais 2 anos depois. A cada 2 anos a gente se encontra e é muito bom. E, enfim, esperamos estar aqui. Espero estar aqui também em 2023. A gente não faz planos, né, Duda? Mas a gente deseja. Então, acho que o desejo já é esse movimento. E é isso. Muito obrigada, muito obrigada. Esperamos boas coisas para o futuro, que é hoje, né? E espero que estejamos aqui todos juntos, curados, vacinados. Não sei quantas doses serão necessárias, mas ok, estamos aqui para isso. Helena, quer falar uma coisa? Sim, eu não falei antes, mas eu vou falar agora. Então, o nosso livro, ele vai estar lançando hoje. Eu não sei o horário certinho, mas vai estar lançando aqui. Qual é o horário? É agora, é depois? Agora, então. Depois daqui a gente já vai lançar o nosso livro, que vai ser aqui pela Estação Plural. Acho que vai ser desse lado, não sei, ou atrás. É aqui atrás, é aqui atrás. Lá. Mas, enfim, a gente convida todos de vocês. E é um livro, como eu já tinha dito, com mais de 100 crianças. Então, a gente espera todos de vocês lá. E também, gente, esqueci de falar uma coisa. Tem 2 aí, é tipo uma gincana, tá? Tem 2 cupons embaixo de alguma dessas cadeiras, dos 2 livros do Simas. Eu sei que um é esse aqui, o outro é surpresa, também não sei qual é, mas o Simas, quem ganhar, ele vai ter que ele estar aqui para ele autografar. E é isso. Muito obrigada. Tem mesa, o que tem depois, Letícia? Às 19 tem. Espera aí.